Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos fala é o professor Sócrates Santos com mais uma lição, a lição de número 5, 4 de agosto de 2019. A mordomia da igreja local é o que nós iremos estudar, tá bom? Para começarmos, temos aqui nosso texto áudio, que nos diz assim: escrevo-vos estas coisas para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3, 14 e 15. E a verdade prática nós temos aqui. O cristão deve valorizar a igreja local como ambiente de adoração, comunhão e serviço, né? Ao reino de Deus. Tá aqui a leitura diária que vocês devem ler de segunda a sábado, bom? Jesus edifica a sua igreja, uma igreja de oração, igreja em casa, igreja lugar de ensino, igreja lugar de edificação. Jesus o cabeça da igreja, tá bom? Vamos nessa. Tá aqui a nossa leitura em classe. Ela vai se encontrar aqui em Atos, no capítulo 9, versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2. Hebreus 10, versículos 24 e 25. Lemos Atos 9, 31. Diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. 1 Coríntios 1, 1 e 2. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. E o versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, por todos os em seu lugar invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Hebreus 10, 24 e 25. E considerando-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Certo, pessoal? Tá aqui o objetivo geral é expor que a igreja local é um ambiente de adoração, comunhão e serviço. E os objetivos específicos tá aqui: a mordomia dos bens espirituais, a mordomia da ação social da igreja e a mordomia dos crentes da igreja local. A nossa introdução diz o seguinte, que a igreja local é formada por pessoas que se reúnem para adorar, congregar e servir a Deus. E é verdade, né? Nessa lição nós vamos refletir sobre isso. E a responsabilidade quanto ao lugar na qual desenvolvemos nossa comunhão com o Pai Celeste e com os irmãos em Cristo. Qual é o Espírito Santo que o Espírito Santo nos guie neste estudo, né? Então, a primeira coisa que a igreja faz, a igreja local é um ambiente de adoração, né, comunhão e serviço. Mas como é que nós podemos cuidar então dos bens espirituais? A mordomia dos bens espirituais, a mordomia e a valorização da palavra de Deus, né? Muitas igrejas, pessoal, tá confundindo um pouco as coisas e aí estão determinando cultos de libertação, hoje é culto disso, hoje é culto daquilo e tal. E aí estão transformando os púlpitos das igrejas em grandes shows, em grandes espetáculos. Na verdade, a palavra de Deus está tendo pouco espaço, né? Você conhece uma igreja se ela busca realmente o conhecimento da palavra do Senhor? É aquela igreja onde um pregador, em 1 hora de relógio, pregando, os irmãos não olhem no celular nem no relógio, né? Não fiquem incomodados pelo pastor estar pregando 1 hora de relógio, porque ama a palavra e quer cada dia mais conhecer Deus.
Mas aquela pessoa que fica ansiosa olhando no relógio, doido que acabe logo para ir para casa. Então, essa pessoa ela não ama a palavra de Deus. E estes últimos tempos as pessoas estão valorizando mais uma coisa do que outra. Todas têm valor, sim. O louvor é importante, a adoração é importante, sim. Deus habita no meio dos louvores. Eu sou um instrumentista, cantor, compositor, músico e eu amo adorar a Deus com músicas, com hinos e hinos, cantados a Deus. Porém, eu também amo a palavra, porque foi ela que nos libertou. A Bíblia diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então quem liberta não é a música, quem liberta é a palavra. E a música em si, o hino ele é feito com quê? Com a palavra. O hino é a palavra de Deus cantada, Tempos depois, falou por intermédio de outros profetas a partir de Samuel até Malaquias. E nos últimos dias revelou-se através do seu Filho Jesus, está lá em Hebreus 1. Então hoje, pastores evangélicos, discipulados e professores da escola dominical são os mordomos que cuidam da evangelização e do discipulado nas igrejas locais. Por isso, todos devem zelar pela palavra de Deus, lendo-a, estudando-a em profundidade e realmente espera-se que na liturgia do culto, ou seja, no desenrolar do culto, o cristão, a palavra de Deus tenha primazia, ou seja, Salmo 119:11, que a palavra de Deus no culto ela seja a principal atração, ou seja, Deus ele requer que nós conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E como a gente vai fazer isso se a gente não estudar a única fonte de conhecimento que nos leva a conhecer o Deus que nós servimos, a ter mais intimidade com o Deus que nós servimos? Então, nós temos que ter esse cuidado de não extrapolar o horário do louvor e da adoração e deixar apenas meia hora para a palavra de Deus, É importante o louvor, a adoração, cantar, salmodiar a Deus, sim, é muitíssimo importante, não menos importante que a palavra. Então a gente não deve menosprezar nenhum nem outro, ou vamos ter prejuízos espirituais. A mordomia da evangelização e do discipulado. Uma das melhores formas de se exercer a mordomia da palavra de Deus é evangelizar todos os tipos de pessoas. De acordo com essa demanda, a palavra de Deus deve ser proclamada a tempo e fora de tempo. Está lá em 1 Timóteo 4,2. Somente ela pode transformar o interior das pessoas. Então, a palavra de Deus ela transforma o homem de dentro para fora. Todavia, paralelo à evangelização, deve ocorrer também o discipulado eficaz. Mateus 28,19. A mordomia da palavra é exercida de maneira pessoal no curto, médio e longo prazo. Sem discipulado não há um aprofundamento da fé, Perseverança, fidelidade, maturidade cristã. E isso as estatísticas missionárias revelam. Onde há um real discipulado, a maior parte das pessoas permanecem em Cristo. Mas onde não há discipulado, quando o discipulado é ignorado, essa etapa, esse cuidado com o novo convertido, esse dado cai vertiginosamente, ou seja, a chance de uma pessoa dessa ficar na casa do Senhor é muito pequena, se ela não cria raízes, porque o discipulado vai dar isso para o novo convertido, para a pessoa que está aceitando a Jesus agora, está conhecendo a Bíblia, está conhecendo a palavra agora. Então para ela tudo é novidade, tudo é novo, tudo é uma descoberta. E a gente quanto mais descobre de Deus, mais você vai ficando assim maravilhado de conhecer, Por isso que os apóstolos dizem que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós nunca vamos ter a ideia real do tamanho, a profundidade, a grandeza do nosso Deus se nós não conhecermos a palavra
que é quem fala dele, é na palavra, é dentro da Bíblia que nós vamos encontrar as palavras do nosso Deus, tá bom? A mordomia do uso dos dons espirituais. Os irmãos sabem que são 9 os dons espirituais. E esses 9 dons são concedidos por Deus para dar poder e unção à igreja. Eles confirmam a pregação da palavra a fim de glorificar a Cristo. A Bíblia mostra que os dons espirituais foram confirmados unicamente à igreja, ou seja, aos salvos. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4:10, grifo meu, dizendo ele, né? Então, na Bíblia, a orientação para o uso correto dos dons espirituais está lá em 1 Coríntios 14:40. Por esse motivo, certas práticas estranhas ao movimento pentecostal não podem ser estimuladas nem toleradas num culto público, tais como marchar, pular, rodopiar ao som de batidas, correr de um lado para o outro, sapatear, fazer aviãozinho e etc. E muitas outras coisas que a gente vê. O que se vê muito disso quando tem reuniões onde a igreja está em festa e pessoas usam desses argumentos da alegria de estar sendo usada pelo Espírito Santo e exageram nas suas manifestações quando estão sendo usadas, ou muitas vezes nem sempre sendo usadas, mas estão atraindo para si olhares que não deveria estar, né? No culto, o principal é Jesus, o principal é Deus, a mensagem principal que nós devemos ter é a mensagem da cruz. O objetivo principal da pregação é, depois dela, vem o apelo e salvar almas. E como esses comportamentos, né? Você acaba que afastando as pessoas que estão nos visitando, que está visitando uma igreja evangélica e que vão se assustar, vão se sentir horrorizados de ver esse tipo de comportamento nos crentes. Você pode se alegrar no Senhor, sim, mas isso não te dá o direito de você levantar, correr, rodopiar, gritar demais. Não, você pode ser alegrado, você pode falar com o Senhor, você pode falar em mistérios, mas de uma maneira em que não vá assustar as pessoas que ainda não conhecem esta manifestação espiritual, né? Então, segundo a Bíblia, isso é meninice, ou seja, você está querendo chamar a atenção para si de algo. E o foco na igreja, o foco da palavra, da pregação é Jesus, é a cruz, é o sacrifício vicário que ele fez por nós. É a pregação da sua palavra e a salvação de almas. Então, isso na Bíblia é descrito como imaturidade, ou seja, você está agindo como um crente imaturo, né? E muitas vezes a gente não está aqui julgando, quem somos nós para julgar se uma pessoa está sendo usada naquele momento pelo Espírito Santo de Deus ou não. Mas a Bíblia também nos diz que isso é carnalidade e infantilidade. A Bíblia diz que a gente conhece uma árvore pelos frutos, então dá de perceber quando a pessoa está sendo apenas usada pelo Espírito Santo, isso é lindo, é maravilhoso, mas também quando há excessos, né? Que a pessoa já está querendo se mostrar, aparecer e não mostrar o Senhor Jesus, que esse aqui é o alvo, né, da nossa pregação, tem que ser o alvo do culto, é mostrar Jesus, é mostrar a sua palavra, os seus ensinamentos e salvar almas através deles. Então, a mordomia da ação social na igreja. Existe a assistência social no Antigo Testamento? Existe. Ela foi feita como? Bom, vou explicar para vocês. Nos Salmos, Davi, homem de Deus, analisando a situação do próximo, afirmou: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 37:25. Certamente que
a idade avançada, o salmista podia concluir que Jeová Jireh, que significa o provedor, não desampara jamais aqueles que o servem. Nos provérbios, o sábio Salomão escreve: informa-se o justo da causa do pobre, mas o ímpio não compreende isso. O texto mostra que não podemos nos omitir quanto à necessidade de nossos irmãos. Quer dizer, não tem como você ir pregar a palavra do Senhor na casa de uma pessoa que nunca conheceu Jesus e ela diz: olha, eu hoje não vou ter nada para almoçar, para comer, para jantar. E você diz: olha, a palavra de Deus diz isso, prega para ele, bonito, coisa mais linda. E sai, dá tchau e vai embora. Essa pessoa vai até receber a sua palavra, mas ao mesmo tempo ela também tinha outras necessidades que não foram atendidas. A alma dela pode até ter sido saciada naquele momento, mas e a parte fisiológica? E as suas necessidades primárias do ser humano, que é comer e beber? Então, se nós queremos fazer de fato uma boa evangelização e chegar para uma pessoa onde ela não tem nada para comer, você tem que também levar esse alimento, o físico, o alimento sólido e também o espiritual. E ela vai entender que você está querendo o bem dela, porque quem ama ajuda o próximo. O amor, ele nos leva a fazer este tipo de caridade. Tanto que a palavra que descreve amor, o segundo significado do vocábulo amor, é caridade. Então só faz caridade, só ajuda ao próximo quem ama. Nunca ninguém vai fazer caridade se você não existe amor em você. A primeira coisa para você ajudar o seu próximo é você amar ele. Então, o provérbio nos fala isso, né? Nos profetas Isaías, o profeta messiânico clamou pela necessidade. Isaías 1,17, pelos necessitados, ele clamou. Jeremias, o profeta das lágrimas, falou em defesa dos oprimidos. O profeta Ezequiel não deixou de contribuir protestando contra Jerusalém pela sua omissão em atender aos pobres. Zacarias foi usado por Deus de igual modo para exortar sobre o cuidado com os necessitados, incluindo órfãos, viúvas e estrangeiros. Por que essa classe? O órfão, ele não tem pai, ou não tem mãe, ou não tem os dois. O órfão é aquele, muitas vezes, abandonado pelos pais e mães. Então ele não tem ninguém por si. Quem irá alimentá-los, vesti-los? Quem? E naquela época não tinha assistência social pública. Quem fazia isso eram pessoas da igreja, pessoas que tinham amor no coração, ia e adotava ou pegava esses meninos ou ajudava a criar. E as viúvas, que também não eram aposentadas, não tinha previdência social naquela época, e elas perdiam seus maridos, eles que eram os provedores, e aí agora ficava aquele vazio. Quem vai prover agora o alimento, o sustento para a minha casa, já que meu marido já não é mais vivo? Então, na verdade, as pessoas da igreja que ajudavam as viúvas e os órfãos. E da mesma maneira os estrangeiros, né? Se eu sou de outro país ou de outra cidade e eu sou de uma cidade e chego em outra que eu não conheço ninguém, então não tem como eu não contar com o amor das pessoas, com a assistência social das pessoas, né? Da caridade, de uma ajuda, de um cobertor para embrulhar, de um pão para comer, de uma água para beber, ou até mesmo de um lugar para pousar. Então isso são coisas que só faz quem realmente tem Deus no coração, né? Então a assistência social no Novo Testamento. Aqui também encontramos no Novo Testamento também esta obra de assistência social era feita. Vamos ver como é que era? Nos evangelhos, Jesus em seu ministério multiplicou pães e peixes 2 vezes.
para alimentar as multidões, né? Vocês sabem que Jesus, ele não multiplicou os pães porque ele estava com fome, mas ele fez a multiplicação dos pães e peixes porque ele viu uma multidão que o seguia e estava com ele ali durante todo o dia. E o lugar onde ele pregava era no deserto, fora de Jerusalém, nas aldeias e tal. E como estava no deserto, estava longe para ir comprar pão, para ir providenciar um alimento. E as pessoas não queriam arredar o pé junto de Jesus, então ele tinha que fazer algo, né? Ele estava pregando a parte espiritual, a palavra, o alimento espiritual que era a palavra dele. Tudo aquilo que ele ouviu do Pai, os seus ensinamentos, ele estava dando algo espiritual para as pessoas, mas ele não esqueceu da parte sólida, do alimento mesmo, para as pessoas que estavam ali, estavam famintas, mas não queriam deixá-lo porque estavam também se alimentando da palavra espiritual, do alimento espiritual que é a palavra de Deus. Isso indica que Jesus deu muita importância à necessidade de socorrer os famintos, assim como a igreja local. Os cristãos têm esse privilégio de promover o alimento necessário para aqueles que necessitam do pão cotidiano. Nos Atos dos Apóstolos, os diáconos foram escolhidos para cuidar da assistência social da igreja, né? Então isso é um trabalho muito feito na igreja local, na igreja primária, né? Os primórdios da igreja era feito pelo diácono, né? Tal trabalho foi considerado pelos apóstolos um importante negócio. Dentre as características da igreja primitiva, vemos os crentes que tinham tudo em comum, ou seja, repartiam tudo, dividiam tudo. Hoje em dia o egoísmo é tão grande, quem tem muito quer mais e quem tem pouco, ele não se importa com essa pessoa, ou quem tem quase nada, menos ainda. Então, o egoísmo também tem crescido e o amor diminuído, mas quem tem amor no coração e pode ajudar, ele ajuda. Nas epístolas, Paulo, ensinando sobre os dons, dá ênfase ao ministério de socorrer os pobres e os carentes, Romanos 12:8. O apóstolo Tiago, de início em sua carta, já afirma que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se da corrupção, Tiago 1:27. Pois a fé sem obras é morta, assim diz Tiago 2:17. Então, não adianta você querer separar uma coisa da outra, a parte espiritual da parte carnal, do corpo e do espírito. Não tem como separar, como em outras lições já disse, que são coisas inseparáveis. São partes que compõem um ser humano, corpo, alma e espírito. E ambas precisam ser alimentadas, ambas sentem fome, ambas sentem sede, e essa sede ela tem que ser alimentada, tem que ser saciada, essa fome tem que ser alimentada. Então, não adianta você pregar a palavra, ter fé, e se você não mostrar essa fé, transformar essa fé em obra, ou seja, em ação real, verdadeira, ela não tem valor em si mesma, ela é morta. Que fé é essa se você não provar com a sua obra, com as obras reais, com a realização de algo para essa pessoa? Agindo para a glória de Deus e alívio do próximo. Olha só, precisamos, portanto, do socialismo ou do marxismo ou da teologia da libertação. Nós precisamos dessas coisas? Não precisamos. O Evangelho, ele politiza o reino de Deus para acolher e cuidar dos necessitados. É uma das coisas, uma das tarefas do reino de Deus. Os representantes dessas ideologias citadas acima, Marx e do socialismo, da teologia da libertação,
os representantes dessas ideologias usam um ideal supostamente nobre para escravizar pessoas e perpetuar-se no poder. Então, na verdade, essa questão do socialismo, né, ou do marxismo, certo? Isso tem levado muitos países a sucumbir, a falirem, porque o Estado ele quer tomar conta da vida das pessoas. No socialismo não há propriedade privada, ou seja, as pessoas não são donas das suas próprias coisas, das suas próprias vidas. Então, o governo toma conta de tudo e divide tudo para todos. E acaba que muitos ficam sem nada. Porque onde há ideologia, há ideias. E ideais são mudados a todo momento. Certo? Infelizmente o nosso país, bem como toda a América Latina, é vítima dessa ideologia nefasta. O fundamento da igreja local para a prática social está no salmista, nos profetas, em Cristo e nos apóstolos. Ou seja, em toda a Bíblia, a igreja de Cristo deve socorrer os menos favorecidos, porque o amor de Deus está em nós. Portanto, devemos amar o nosso semelhante. Então, que a estrutura das igrejas locais tem para atender os novos convertidos que se acham entre certos grupos, prostitutas, moradores de rua, né? Drogados, famintos, deficientes e deprimidos. Então é preciso, à luz do exemplo do nosso Salvador e dentro das nossas possibilidades, estruturar o mínimo de condições possíveis para resgatar tais segmentos, sejam eles zelosos na mordomia da ação social. Então, esses grupos aqui é importante a gente debruçar sobre ele. Veja bem, hoje em dia, o que nós não estamos tendo nas igrejas é estrutura para suportar esses grupos, né, que chegam com um patamar de sofrimentos, cada um na sua individualidade, né? A prostituta chega, essa mulher desvalorizada que vendia o seu próprio corpo, julgada, condenada por muitos, e nós não devemos fazer isso, né? Jesus não condenou, quem somos nós para condenar, né? Ele disse para aquela mulher que foi pega em flagrante de adultério, ela estava traindo o seu cônjuge e foi trazida à presença de Jesus. O que é que ele disse para ela? Ele disse: olha, mulher, cadê teus acusadores? Ninguém te acusou, eu também não vou te acusar. Agora vá e não peques mais. Então esta mulher, se ela está, essa prostituta que aceita Jesus, óbvio que ela não quer mais pecar. Ela já está vindo para Jesus exatamente porque ela está cansada de tanto pecar, dessa vida pecaminosa. Moradores de rua, hoje intitulados população de rua, né? Não pode nem falar mais moradores, mas população de rua. A população de rua são as pessoas que, por ambos motivos, por N motivos, saíram de casa, abandonaram o seu lar, meninos, mulheres, crianças que fugiram de casa, que sofriam violência dos seus familiares e foram morar na rua, fugiram de casa do seu lar. Drogados, pessoas que usam substâncias químicas pesadas ou não e que se encontram viciadas, né? E sem forças para voltar para o mundo, para a sociedade. E a igreja recebe esse tipo de público, né? Não tem como você negar ajuda, porque a palavra de Deus, ela está para todos. Jesus morreu por todas essas pessoas, né? Uma vez perguntaram para Jesus por que ele comia com pecadores, publicanos, por que ele curava leprosos, entrava em vila de leprosos, que ele tocava nas pessoas impuras e tal. Jesus disse: olha, não precisa de médico quem está são. Quer dizer, eu vim foi para pecadores mesmo. Quem precisa da graça de Jesus são os pecadores. Se nós já fôssemos santos, Jesus então morreu em vão, porque para que mesmo? Se já fôssemos santos,
perfeitos, Jesus vacilou, morreu então à toa? Não, a Bíblia diz que Deus olhou do mais alto céu, da mais baixa terra e não viu um justo sequer. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então nós não tínhamos salvação se Jesus não tivesse vindo e morrido por nós. Jesus foi a nossa única salvação, a nossa única porta de escape para uma vida junto com Deus quando nós morrermos. Então é preciso, à luz desses exemplos, a gente entender isso. Olha, tem o caso também aqui dos famintos, pessoas carentes que não têm trabalho, que não têm como se alimentar, não têm morada, não tem casa para morar, não tem como sustentar a ele mesmo e a seus filhos, sua mulher. Nós temos que cuidar dessas pessoas. Uma cesta básica, nós temos que dar algo, Os deficientes, então, são pequenos detalhes, irmãos, que às vezes faz uma grande diferença. Tem igrejas que nem rampa para deficientes, para cadeirantes foi pensada na sua construção. Então, será que os deficientes também não precisam de Jesus? Jesus levantou quantas pessoas coxas, surdos, mudos. Então, o Senhor, Ele veio para dar vida, e todas essas pessoas merecem essa mesma chance que nós tivemos. Os deprimidos, gente, pessoas que chegam na igreja que estavam para tirar a sua própria vida. A depressão, então, chegou a um nível tão grande que a pessoa não quer mais viver. A pessoa se tranca, se isola e não pensa em mais nada a não ser em tirar a sua própria vida. Jesus morreu por essas pessoas, por todas essas categorias que foram citadas aqui. E nós devemos também, apoiar, e a igreja precisa trabalhar com este grupo de pessoas, tá? A mordomia dos crentes na igreja local. Em primeiro lugar, é preciso congregar. Então, como é que você vai cuidar da igreja se você não é presente lá, Então, não temos espaço aqui para entrar em detalhes sobre o fenômeno. Entretanto, um dos maiores perigos deste motivo é esta falsa ideia. Já que a igreja sou eu, não preciso frequentar os cultos regularmente, nem ser membro de uma igreja local. Olha, irmãos, a igreja somos nós somos templo. O que é templo? Igreja. Templo e morada, mas do Espírito Santo. E nós devemos nos reunir na igreja, que é chamada casa de oração, lugar onde nós vamos ali para juntos adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Então não confunda as coisas. A Bíblia diz também que um tição tirado do braseiro ele se apaga, ou seja, nós precisamos estar juntos. Igreja é lugar de reunião, O nome da igreja é Assembleia de Deus, quer dizer reunião de Deus. Então, um lugar onde você vai se reunir para adorar a Deus, Ora, não é isso que a Bíblia ensina, mas exatamente o contrário, não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns. Hebreus 10:25. Paulo estava vendo que os irmãos deixavam de ir para a igreja e iam em outra igreja, ou não ia e ficava em casa. Então, isso negligenciando os cultos. Então, quer seja pequeno, grande ou pequeno, ou um ponto de pregação, alegre-se em orar com os irmãos, em participar da ceia do Senhor, em ouvir a palavra, compartilhar os dons, assistir aos mais necessitados. Então, tenha a alegria de congregar. Ame a Cristo, que é o cabeça, mas ame também a igreja, que é o seu corpo. A igreja é a noiva, E nós não podemos deixar a casa do Senhor vazia, deserta, O Senhor, Ele fica triste, quando nós começamos a faltar, diariamente nos cultos, na igreja local. Líderes cristãos como mordomos. Os pastores das igrejas locais, como mordomos cristãos,
têm grande responsabilidade diante de Deus pelas almas que eles foram confiados. Então, nós temos uma grande responsabilidade, que somos igreja. O pastor também tem uma grande responsabilidade, porque ele há de prestar conta a Deus pelas nossas vidas. Então essa responsabilidade está amparada no próprio exemplo de Jesus. Nosso Senhor ensina-nos como cuidar das almas que o Pai nos confiou. Então ele lavou os pés dos discípulos e ensinou: entendeis o que vos tenho feito, porque eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Então, aqui está claro que nenhum líder deve se comportar-se como maior que os outros, né? Não se sentir especial. O que é que tem de especial num pastor, a não ser que ele é um cuidador? Ele é um cuidador das ovelhas que o Senhor confiou em suas mãos. Ele é ungido do Senhor, ele é o anjo de Deus aqui para cuidar da igreja. Então, mas isso não dá o direito de humilhar seja quem for, ou de se achar maior que alguém, se tornar inacessível, né? Quer dizer, ninguém consegue falar que esse pastor se tornou uma celebridade. Então, não, o pastor tem que ser povão mesmo, tem que estar no meio do povo, tem que ser amigo do povo, porque ali ele vai poder então dar conselhos. As pessoas têm que se sentir à vontade, irmãos, de procurar o pastor e contar as suas necessidades, pedir uma oração, né? Pedir um conselho. Quantas pessoas não têm coragem de chegar ao seu pastor e pedir um conselho? Não porque ele é rebelde, mas às vezes porque esse pastor não dá abertura para isso, né? É uma pessoa fechada, é uma pessoa, né? Muitos pastores são legais, são gente boa demais, são amigos das suas ovelhas, mas tem outros que são mais fechados, mais reservados, né? Não são tão amigos assim das suas ovelhas, e essas ovelhas não têm essa confiança toda para se abrir com ele, né? Então, essa relação entre pastor e ovelha é muito importante e tem que ser cultivada, né? A perspectiva consciente da liderança evangélica é o mais eficaz antídoto contra o orgulho. Então, Jesus deu exemplo disso demais, né? Ao lavar os pés dos apóstolos, ele disse: eu sendo mestre e senhor, estou fazendo isso, né? Então, lavai os pés uns aos outros, ou seja, nunca se julgue maior que ninguém, né? O mesmo Deus e Pai que opera em um pode operar em outro, né? Deus usa todos na igreja, Deus usa menino, mulher, criança, quem ele quiser. Deus usa quem quiser na hora que ele quiser. Ele é que é o dono da bênção, do poder, da graça, que ele é que dá os dons a quem ele achar que deve. A mordomia dos membros e dos congregados. Numa igreja local, além de líderes, temos também responsabilidades específicas, né? Membros do corpo de Cristo, né? Devem ser úteis à obra do Senhor. Quem são os membros? Nós, os que somos daquela determinada igreja, batizamos ali, né? Firmamos um compromisso, temos uma credencial, temos uma carteirinha, né? Dizimamos ali naquela igreja, somos contados como membros daquela igreja, né? Fazemos parte da membrazia. Então isso é que são os membros. E congregado, aquelas pessoas que ainda não se batizaram, não se decidiram totalmente a ficar ali naquela igreja. Então são apenas congregados, né? Orando, louvando, testemunhando, evangelizando, visitando enfermos e afastados, enfermos e afastados, né? Liderando departamentos e realizando outras atividades. É preciso trabalhar enquanto é dia, João 9:4, porque a noite vem que não pode trabalhar, ou seja, a noite aí para alguns é até mesmo a morte. Nós estamos vivos enquanto Deus permitir, enquanto o nosso Senhor quiser. Do momento para o outro a gente pode não estar mais entre os vivos, né? Então é preciso trabalhar enquanto é dia, disse Jesus, né? Porque veio tempos, vem a noite em que não pode trabalhar, ou seja, pode vir dias difíceis, né? Isso pode ser interpretado como trevas, como dias complicados, né? Onde o evangelho vai ser
perseguido, onde cada um que falar de Jesus pode ser até morto por isso. Então, enquanto é dia, ou seja, enquanto está tranquilo, enquanto temos oportunidade, então vamos trabalhar para o Senhor, né? De uma maneira ou de outra, cuidando da igreja, sendo diácono, servindo como presbítero, servindo como cooperador, servindo como pastor, como evangelista, né? Como missionário. Então, devemos estar envolvidos na obra, né? E de uma maneira que você esteja fazendo algo para a obra do Senhor, né? E a conclusão, a mordomia da igreja local abrange muitas tarefas. Precisamos saber a nossa vocação e perseverar nela para servir melhor ao Senhor e à sua igreja. É uma das coisas que a gente deve descobrir no que a gente é bom e a gente começar a fazer aquilo que nós nos damos melhor, naquilo que nós temos talento para fazer. É um grande privilégio servir a Deus? Com certeza. Com os dons que Ele nos deu, né? Eu, por exemplo, sou músico e adoro ao Senhor com o meu instrumento, seja ele violão, teclado, baixo, bateria, que eu sei tocar alguns instrumentos. Ele me deu uma voz para cantar, que eu acho, né, acredito que seja uma voz até boa, até suave, uma voz que o pessoal gosta. Então, Deus me deu um dom para cantar, para adorar e para tocar. Então, eu sei do meu dom, né? Eu sei do que Deus me deu. Eu tenho certeza que é dele, porque eu nunca entrei em escola de música, né? E aprendi a tocar praticamente sozinho. Foi Deus e eu mesmo. Deus que me ensinou. Então, ame a Deus, ame ao próximo e ame também a sua igreja. Congregue com alegria e valorize a sua igreja, né? Lembrando, não correndo o risco de começar uma adoração, uma idolatria à sua igreja, né? Tem igrejas por aí que diz: venha para a igreja fulano de tal que ela resolve. Não, eu acredito que quem resolve é Jesus, é Deus, né? E outra, se a gente amar a igreja, somente a igreja local, a igreja física, e desprezar o dono dela, ele vai levar aqueles que são fiéis, e é quem amou somente a igreja, quem idolatrou somente a igreja, vai ficar também com essa igreja aqui na terra. Eu quero subir. Então, claro que nós vamos valorizar, amar, trabalhar nesta igreja local, mas visando ir para a glória, onde lá nós vamos congregar, né? Nós vamos estar junto com o noivo, e a igreja, a noiva, irá se encontrar com o noivo, e será grande a alegria naquele dia, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima lição, se Deus assim nos permitir.